Nós temos que partir de um diagnóstico de que a situação brasileira, ela hoje ganhou uma dinâmica muito grande no que diz respeito à explicitação de demandas da sociedade. A sociedade brasileira hoje é uma sociedade que demanda, e que faz questão, ou está passando a fazer questão, de apresentar essas demandas de uma maneira que se poderia dizer como paralela ou à margem da política institucionalizada. Há um grau de insatisfação muito grande, latente, de certa maneira, na sociedade, em relação ao que fazem os governos. As manifestações de junho do ano passado foram, em boa medida, uma demonstração dessa nova fase em que vive a sociedade brasileira. Que relação nós podemos imaginar que deva ser estabelecida entre novas institucionalidades, novas formas de participação e as velhas institucionalidades e as velhas formas de participação? Porque as velhas institucionalidades, ou seja, a política instituída, não desapareceu. Que medida ideias e novas institucionalidades podem promover uma mudança, interagindo de que maneira com as velhas institucionalidades? Acho que a gente tem aí que buscar não só entender o que aconteceu em junho, mas a partir dali conseguir propor coisas. A Rede de Sustentabilidade, no nome, no estatuto, nas suas diretrizes organizacionais, tenta já ser um exemplo ou uma manifestação de uma proposição de institucionalidade nova. As tentativas de mudança institucional são pré-junho. Esses movimentos de borda, os processos que têm a internet como base de operação, esses novos movimentos políticos da juventude, com características organizacionais assentadas na ideia de horizontalidade, na ideia de emergência, na ideia de informalidade e de transitoriedade, também já se manifestavam antes de junho. Há algumas décadas o Brasil já vem ensaiando novos modelos institucionais, que tentam, de alguma maneira, fugir aos processos anteriores, ou tensionar com os processos institucionais convencionais, ou dialogar com eles. Eu acho que nós podemos agora tentar caminhar ou imaginar processos um pouco mais intensivos de controle social e de parceria com o Estado, em que, de fato, cidadãos organizados em grupos diferentes de instituições passem oficialmente, e por meio, inclusive, da concessão estatal, política e administrativa, também governar. Acho que falta dar um passo adiante nesse processo, que é as organizações da sociedade civil e esses movimentos de base que agora emergem, tentarem estabelecer um projeto mais ousado de quererem, de fato, fazer governo. É o que a gente ainda não quis fazer, nós da sociedade civil, governar. Nós tentaríamos aí comer pelas beiradas o estatuto institucional e o monopólio do Estado, assumindo para a sociedade, a partir desses núcleos, dessas pequenas organizações já institucionalizadas ou não, também a busca de pequenos experimentos sociopolíticos alternativos de governos locais, de governos pontuais. São algumas ideias que eu gostaria só de lançar aqui para o debate. Primeiro, né, o que é isso? O que aconteceu? Acho que, assim, de forma alguma, começou em junho, né? Bem importante lembrar, primeiro, não é só no Brasil. Todas elas, de alguma maneira, pediram ou mais justiça social, ou melhor governança, ou mais participação direta, ou uma mudança na forma de representação. Então, acho bem importante colocar o Brasil nesse contexto.
A gente está contestando ter cedido parte da nossa liberdade em prol de um contrato social que nos devolveria mais igualdade, mais segurança e tudo aquilo que Rousseau, Kant, etc., falaram, e contestando um pouco isso agora. Né? Quer dizer, será que está valendo a pena? Quer dizer, as regras são estatais. E a gente está tentando construir uma outra coisa. Elas não precisam ser estatais para sempre. Por que a gente não dá conta de canalizar parte dessas demandas? Né? Ou se dá... Por que elas extrapolam? Quer dizer, o quanto cada um de nós é ativista ou profissionais de organizações, o quanto cada um de nós estava na rua, com quais bandeiras. As organizações, como a Conectas, eu acho que se preocupam, e com muita razão, em representar vítimas. Né? Será que dialogar com a sociedade, com quem vota para mudar essa situação, não é também tão, ou mais importante, mais não, mas tão essencial, quanto representar vítimas? Eu não sei qual que é a solução. Mas eu acho que parte dessa solução passa por radicalizar a diversidade de tipos de organizações na sociedade e não desistir de ter organizações que tenham uma estrutura mais permanente. Para o Brasil passar para uma fase 2 ou 3 da democracia, aí o Marco Aurélio sabe melhor que fase a gente está, é fundamental que os investidores sociais não tenham medo da diversidade. Não tenham medo em apostar em organizações que, às vezes, nem entre si concordam. E em organizações que não sejam suas próprias organizações, ou fundações, ou projetos sociais. Assim, essa aposta na diversidade, essa aposta numa sociedade civil forte, que se contradiga, que briga, não precisa ser uma só, não precisa canalizar, não precisa ter todo mundo em rede, eu acho que é fundamental, porque até agora, acho que, se algum de nós tivesse a solução mágica, além de ter conseguido mais financiamento, a gente talvez tivesse muito melhor hoje no Brasil, que é o mais importante de tudo. Obrigada. Novas institucionalidades, na linha do Cássio, podem se tornar velhas muito rapidamente no mundo que nós vivemos. Mas o conceito de novo e velho, talvez os dois conceitos possam ser substituídos por maduro e jovem, vamos dizer assim. Que não significa também que a maturidade organizacional signifique o definitivo envelhecimento delas. Às vezes, a maturidade organizacional, no largo curso da história, simplesmente significa acúmulo de experiência e de sabedoria. As ruas, elas sempre foram ocupadas, as lutas, direitos humanos principalmente, elas vêm ocupando as ruas faz tempo. Só que em 2011, começou um processo, principalmente aqui em São Paulo, de uma disputa simbólica das ruas. Porque tinham, pelo menos para mim, falando como movimento, juventude, etc., as ruas elas não estavam despertando mais tanto desejo, já faz tempo também. Em 2011, começa ali no churrascão da gente diferenciada, a Marcha da Liberdade, depois vem, enfim, Existe Amor em SP. São ocupações da rua, são manifestações que disputam o simbólico também. E não só luta de classe, as pautas concretas. Então, existiu um processo de 2011 até o 2013, junho, de também a volta do desejo pela rua. Né? E fora que junho foi muita gente que nunca debateu direitos humanos, começou a debater direitos humanos, muita gente que nunca debateu violência policial, desmilitarização da polícia. Então, é um salto de consciência, um salto quântico, a gente fala de consciência, muito claro do que aconteceu. E, dentro disso, acho que avaliando e puxando o gancho mesmo da mesa, assim, do tema das novas institucionalidades, eu acho que é realmente a gente conseguir, o desafio que está colocado é a gente conseguir, de fato, conectar esse novo modo de fazer, que passa pela disputa simbólica, mas também que não é só isso, que também passa pelas pautas concretas que a gente vem disputando. A gente vem construindo nossa organização, e a gente fala que a gente é uma rede, né? Uma rede de várias redes. Né? Dentro do Fora do Eixo, a gente tem uma rede de comunicação, que no começo ele divulgava eventos, e hoje ele é um ninja. A gente tem uma rede de formação livre, que no começo era só uma troca de vivências, e hoje a gente tem uma universidade livre fora do eixo. No começo a gente tinha os campos, a gente fazia trocas de serviço, produto para conseguir viabilizar, e hoje a gente tem mais de 50 moedas sociais implementadas, e a gente tem o banco fora do eixo. E no começo a gente tinha a militância, que era por causa da cultura, para conseguir viabilizar, mas com a maturidade isso foi criando uma necessidade, uma incidência mais forte, e isso foi criando a necessidade de a gente atuar mais politicamente.
que faz com que hoje a gente tenha o partido fora do eixo, que não é um partido também, é uma rede de incidências, é uma rede de trocas, de construção de políticas de rede, de políticas públicas. Acho que saem 4 grandes pautas mesmo de junho que a gente tem que prestar atenção. 2 muito concretas, que são os 20 centavos, a questão do transporte público, que está colocada ali, a própria polícia, a desmilitarização da polícia militar, que são pautas muito concretas, que a gente tem que acompanhar, e 2 que são mais porosas, mas que é mais difícil de pegar, mas que são de constante disputa também, que é a reforma política, que é a crise de representação, etc., e a da comunicação, a crise da comunicação, a democratização da comunicação, que, para mim, a democracia, a participação, o futuro de tudo que a gente está falando, uma construção de um novo mundo possível, passa também para a gente disputar a comunicação, as novas narrativas, porque só assim que a gente vai conseguir alcançar, que no mundo da informação, a mídia ela ainda causa muita desinformação, então é uma luta que a gente fica tendo que voltar. Então, acho que esses 4 pontos, para mim, também ficam como 4 pontos fortes para a gente acompanhar. Na minha avaliação, assim, a gente teríamos 3 naturezas do problema, né? Um é a gente questionar o seguinte: olha, esse arcabouço democrático que está aí, essas instituições do jeito como estão estruturadas, Congresso, Parlamento, Executivo, Judiciário, partido, será que isso está adequado? Será que esse é o desenho? Né? Segundo questionamento bom, as pessoas que estão lá dentro nos representam, têm capacitação, têm qualidade, são essas pessoas que a gente quer? E o terceiro, que acho que já foi até abordado, acho que a Lúcia até comentou um pouco sobre isso, quer dizer, qual o papel que a gente quer do Estado? Né? Eu acho que o grande problema não está no arcabouço das instituições, né? Acho que o Cássio até comentou que também está envolvido na formação de um partido. Quer dizer, o que a gente pode questionar é o seguinte: os partidos como existem hoje, eles têm o desenho adequado, eles representam de fato as pessoas, eles trazem ideias, eles trazem propostas ou não? Me parece que não. Aí a gente vai no segundo item, que são as pessoas. Quer dizer, as pessoas que estão lá, dentro das instituições, são as pessoas que a gente quer. Eu acho que todas as manifestações e todo esse processo que a gente tem visto, tem constatado que a gente tem uma série de críticas em relação a isso, né? O ponto e aí eu acho que a gente tem que trazer a culpa para nós também, quer dizer, até que ponto a gente foi ativo na escolha dos nossos representantes, até que ponto a gente foi pesquisar quem são as pessoas, até que ponto a gente cobra, a gente pesquisa antes de votar, a gente lembra quem foi o último deputado que a gente votou, o deputado estadual, o vereador que a gente elegeu, qual era a proposta que ele tinha, por que a gente votou nele? Então, eu acho que aí tem um problema, mas eu acho que aí nós devemos trazer também um pouco da responsabilidade para o nosso lado. E o terceiro ponto, que eu acho que esse é um ponto mais sensível e é complexo, de fato, é o papel do Estado, né? O que a gente quer que o Estado faça? Quer dizer, como é que a gente separa o que o indivíduo faz, o que o Estado faz, o que a gente transfere para ele, né? E que, na verdade, o indivíduo deve ser muito melhor gestor, e é muito melhor gestor da vida dele do que o Estado, né? Então, nós defendemos muito a tese de que o Estado deveria ser menor para ser mais atuante nas áreas onde ele deveria estar presente, na educação, na saúde, na segurança, e deixar o indivíduo associado em organizações sociais e fazendo grupos, ele vai ser muito mais efetivo do que o Estado. Quer dizer, a gente deve devolver um pouco mais de poder às pessoas, né? É muito difícil você fazer mudanças no ambiente que tem estruturas muito consolidadas se você não participar dessas mudanças, dessa estrutura. Agora, é claro, você pode participar dela e deve, com outra ótica. O que me parece mais importante, e acho que por isso é muito bom um mecanismo como esse, o Congresso como esse, no fundo é o seguinte: as pessoas têm que participar mais, seja do mundo político, eles têm que interferir mais no dia a dia, quer dizer, eles têm que ser mais senhores da sua própria vida, né? E com isso a gente tem que deixar menos coisas para o Estado e assumir mais as nossas responsabilidades, né? Acho que esse é o grande desafio, e acho que o desafio é o seguinte: como transformar isso de uma forma eficiente, quer dizer, quais são as ferramentas, quais são os mecanismos, quais são as instituições que a gente, de fato, vai poder implementar ideias e deixar as pessoas participarem e fazer essas mudanças que a gente está vendo que são prementes aí, até para o país crescer, para a gente deixar
um país melhor para as futuras gerações. Acho que essa é a grande preocupação que a gente sempre teve lá quando começou esse projeto, e eu acho que continua muito presente, eu acho que é um desafio para todo mundo. Três coisas muito interessantes. O primeiro delas, a primeira coisa, é a ideia de que o problema talvez não esteja nas instituições, né? Usando a sua terminologia, mas sim nas pessoas que fazem as instituições e no modo como elas funcionam, ou seja, no modo como as pessoas que as integram fazem com que elas funcionem. Ou seja, um problema, digamos assim, que estaria muito mais na dimensão cultural do que na dimensão propriamente institucional, formal. A segunda coisa é uma derivação dessa, que diz o seguinte: nós devemos, na sociedade, usar a palavra da moda, empoderar as pessoas e desempoderar o Estado. Você aposta, e eu estou falando isso apenas para abrir o debate, aposta que pessoas bem intencionadas e ativas podem fazer mais e melhor do que estados eventualmente mal governados e ineficientes, né? Ou seja, que as pessoas são o recurso fundamental. Então, a questão da ineficiência, que a gente pode associar, por exemplo, ao custo do Brasil, impostos excessivos, podemos associar à ineficiência, né? E podemos associar ao excesso de mercantilização da vida, ele é um problema generalizado. Num ambiente competitivo, quer dizer, quando você faz uma troca dentro do mercado, quer dizer, você está comprando um serviço, você está fazendo alguma coisa, aquele serviço pode ser ineficiente, mas você tem a prerrogativa de abrir mão e deixar de fazer aquele serviço e cancelá-lo, né? Diferentemente do Estado, né? Me parece que no bojo das manifestações, mas não só as de junho, aquelas que aparecem de 99 para cá, é porque teve um intervalo aí que foi o 11 de setembro. O mundo inteiro vivia uma efervescência das grandes manifestações contra a globalização capitalista, efervescência essa interrompida com o atentado às Torres Gêmeas. Depois nós tivemos uma grande lacuna e retomamos 10 anos depois com manifestações de grande magnitude. São essas que nós vivemos aí nesses últimos anos. Nesse período, duas críticas muito grandes e fortes têm sido formuladas. A crítica radical do Estado, mas também a crítica radical do mercado. Não, assim, eu não vejo que não há possibilidade de fugir de não enfrentar essas duas críticas. E aí é interessante que a própria tecnologia vem nos forçar a discutir esses dois pontos e a reinventar nossos processos, nossos modos de vida, de produção, de circulação de bens, serviços e bens simbólicos, diante do fato de que nem o mercado tem sido suficiente para resolver os nossos problemas, e não é mesmo há muito tempo, e nem o Estado tem sido suficiente para encarar, para vencer os desafios que nós, cidadãos, nossa sociedade, temos. Para mim, são dois enfrentamentos concomitantes, paralelos e combinados.